Aqueles que podem, trouxeram a Bíblia, abre ela comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 24, verso de número 12 a 25, verso número 8. Irei falar nessa noite sobre o tabernáculo, a construção e o seu significado. Êxodo capítulo de número 24, verso de número 12 ao 25, verso 8. Todos acharam? Digam amém. Vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: suba um monte, venha até mim e fique aqui. E lhes darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverão receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incensário ou incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem escravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Amém? Pode tomar o seu assento. Vamos entrar na palavra. Eu gostaria de iniciar a minha exposição no texto, trazendo vocês a um passado um pouco mais antigo que o texto de Êxodo. Eu gostaria de trazer a mente de vocês para o livro de Gênesis, no capítulo 3 e verso 8, quando Deus cria o homem, lá no jardim do Éden, quando Deus faz todas as coisas e coloca o homem dentro desse jardim, coloca o homem para habitar nesse jardim e crescer nesse jardim. E a convivência do homem com Deus nesse jardim era uma convivência de relacionamento, porque a Bíblia vai dizer que todo final de tarde, Deus descia no jardim para falar com o homem. Todo final de tarde, Deus se manifestava no jardim para se relacionar com o homem. Deus, quando cria o homem, Ele não cria o homem para adorá-lo, para venerá-lo, não. Quando eu olho para a criação de Deus no homem, eu vejo um Deus criando um amigo. Eu vejo Deus criando um parceiro. Eu vejo Deus criando a humanidade como filhos dele. E quando eu digo filhos, quando nós como pais e mães olhamos para os nossos filhos, não olhamos nossos filhos como escravos, não olhamos nossos filhos criados para o nosso bel prazer, não conseguimos olhar para os nossos filhos como criaturas que irão nos servir, não. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós enxergamos nele uma semente nossa, uma possibilidade de procriação da nossa raça, da nossa semente, da nossa genealogia e geração. Quando Deus cria o homem, Deus cria no mesmo intuito. Por isso que o homem é tão semelhante a Deus nas suas características. Claro que a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas Deus cria Adão e Eva para se relacionar com eles. A Bíblia vai nos mostrar isso em Gênesis. Todo final de tarde, Deus descia no jardim para falar com Adão. Eu imagino e agora estou conjecturando o texto, a Bíblia não diz, mas Deus descendo no jardim e se assentando sobre uma pedra, chamando Adão, Adão chegando com Eva, os filhos,
E daí então perguntando a Adão, como foi o seu dia, o que foi que você fez hoje? Eu imagino Adão falando com Deus Pai, hoje eu dei nome a fulano, hoje eu dei nome aos animais terrestres, hoje eu dei nomes aos vegetais, hoje eu dei nome a isso, o meu dia foi assim, o meu dia foi daquele jeito. E eu imagino Deus todos os dias contemplando a vida de Adão através daquilo que Adão narrava. Claro que Deus era onipresente, onisciente, sabia de todas as coisas, mas o intuito de Deus de descer no Éden era relacionar-se com Adão. Tanto é que no dia que Adão cai, no dia que Adão se perde no pecado, no dia que Deus diz para ele assim: Adão, eu plantei 2 árvores no meio do jardim, uma é da vida, a outra é do conhecimento do bem e do mal. Adão, da vida você pode comer, mas a do conhecimento do bem e do mal não, porque o dia que você comer dessa fruta, o dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E depois de um bom tempo que Adão já estava se relacionando com Deus, a Bíblia não vai dizer quanto tempo isso se durou, porque Adão ele era imortal, e Adão vivia no mesmo espaço-tempo de Deus, e o espaço-tempo de Deus, a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez Adão viveu no Éden com Deus milhares e centenas de milhares de anos. Nós não podemos narrar com exatidão quanto tempo foi para a queda de Adão, mas sabemos que chegou um momento da vida de Adão, um momento do relacionamento de Adão com Deus, que o relacionamento dele com Deus já não era mais o suficiente, parecia que faltava algo para Adão e Eva, e a serpente aproveita esse momento e derruba o homem. E quando o homem cai em pecado, a Bíblia diz que Deus retorna no jardim do Éden no mesmo dia. E engraçado, Deus ele não é hipócrita. Deus sabia que Adão tinha caído. Na sua onisciência e na sua onipresença de Deus, ele sabia que Adão tinha caído. E quando Deus retorna ao jardim, ele chama Adão: Adão, onde tu estás? E alguns comentaristas vão dizer que Deus não estava querendo saber onde estava a localidade de Adão. Eles vão dizer que Deus está buscando pelo coração de Adão, porque agora ele não encontra mais o coração de Adão no Éden. Parecia que o coração de Adão havia sumido do relacionamento dele com Deus. Era como se algo tivesse ocultado o coração de Adão para Deus. E por isso que Deus desce no Adão, e mesmo sabendo a localidade de Adão, ele pergunta: Adão, onde é que tu estás? E Adão se apresenta a Deus. Deus sabia onde Adão estava, mas Deus não sabia onde o coração de Adão estava. E aqui eu quero abrir um parênteses para começar a aplicar o texto na minha e na sua vida. Há momentos no nosso relacionamento com Deus que Deus desce e procura o nosso coração e não encontra. Por que eu digo que Deus procura o nosso coração? Porque todos nós, quando nos relacionamos com Deus, todos nós, quando iniciamos um relacionamento com Deus, iniciamos entregando o nosso coração a Deus, mas no meio do caminho não sabemos o que se passa, que nós ocultamos o nosso coração de Deus. Nós damos preferências para as coisas do mundo, nós damos preferências para as árvores que Deus disse: não coma, não participa, não faça isso, não vai por esse caminho, porque o dia que você for por esse caminho, o seu coração se ocultará da minha presença. E Deus desce no jardim agora e busca o coração de Adão e não encontra. E quando ele busca o coração de Adão e não encontra, ele chama: Adão, onde tu estás? E Adão sai do meio do arbusto, coberto de folhas de figueira, e ele diz: Adão, onde estavas? Se eu ouvir a tua voz, ou te ouvi no jardim e tive medo, me escondi. Escute uma coisa aqui: todas as vezes que Deus se manifestava no jardim, ele se manifestava da mesma forma. Ele vinha pelo mesmo vento, ele vinha pelo mesmo caminho, ele vinha pela mesma forma. Adão nunca teve medo de Deus, e Adão sempre estava esperando por Deus. Quando Adão cai, ele se esconde e ele tem medo de Deus. Escute uma coisa: as pessoas que não conseguem se relacionar com Deus fazem isso por medo, por vergonha, mas Deus sempre se manifesta da mesma forma. E as pessoas fazem por medo e por vergonha porque caíram, mas não conseguem entender a essência de Deus. Adão, quando cai, ele imagina: Deus irá me destruir. Não, Deus quando vem buscando onde é que está o coração de Adão, sabendo que Adão caiu. O que Deus esperava? Encontrar um coração quebrantado, mas ele encontra um coração temeroso. O temor ou o medo de Deus é diferente de temor. O medo de Deus não significa que nós temos respeito por Deus, não, significa que nós simplesmente caímos e temos medo daquilo que Deus pode fazer conosco. Mas quando Adão se apresenta a Deus com folhas de figueira, Deus pergunta: quem disse para você que você estava nu? E ele disse: eu comi do fruto.
e eu vi que eu estava nu. Mas Adão sempre esteve nu. Adão nunca esteve tampado para Deus. Todas as vezes que Deus via Adão, Adão estava nu, mas Adão não tinha malícia de estar nu. Onde eu quero chegar com isso? É que Deus conhece o nosso interior. Deus sabe quem nós somos no íntimo. Deus sabe quem nós somos no dia a dia. Não adianta nós chegarmos na presença de Deus e queremos ser uma pessoa que não somos. Deus conhece nós como nós realmente somos. E quando Adão se apresenta a Deus, o que Deus esperava era o mesmo Adão. Mas Adão está coberto de folha de figueira agora. E ele estava se apresentando para Deus todo tapado. E Deus pergunta a Adão: quem mandou você se cobrir? Adão está com folha de figueira. Folha de figueira, a durabilidade dela é de 3 a 7 dias. Adão estava tampando a nudez dele com uma coisa corruptível, que Deus não mandou ele fazer. Deus não pediu para ele fazer. Ele errou? Errou. Mas o que ele precisava fazer então? Ele precisava se apresentar a Deus como ele era. Quando Deus se apresenta ao jardim, ele deveria estar no jardim da mesma forma de quando ele não caiu, ou antes da queda. Mas ele está escondido. E quando Deus olha a folha de figueira, Deus diz assim: Adão, você não precisa se cobrir. Aí acontece, imagino eu, a Bíblia não diz, mas imagino eu que acontece o primeiro sacrifício da Bíblia. Deus mata um cordeiro, ou um carneiro, tira as vestes do animal e cobre Adão e cobre Eva, dizendo assim: olha, vocês erraram, vocês pecaram, mas quem cobre vocês sou eu. Quem tapa a nudez de vocês sou eu. Quem tapa o pecado de vocês sou eu. Quem tapa o defeito de vocês sou eu. Vocês só precisam se apresentar a mim. Vocês precisam estar com o coração me esperando no dia que eu me apresentar a vocês, que a nudez de vocês eu irei cobrir. O pecado de vocês eu vou cobrir. Ali já era Jesus apresentando, hoje ali já era Deus apresentando Jesus da graça, porque Jesus vem para nos cobrir. Depois disso, Deus coloca Adão para fora do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida. E daí então Deus começa a se relacionar com o homem no individual. Deus se relacionou com Adão. Depois Deus vai se relacionar com Noé, em Gênesis capítulo 5, verso 22. Depois, com Enoque, em Gênesis capítulo 5, verso 22, a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Então Deus se relacionou com Enoque. Tanto é que tomou Enoque para o céu. Em Gênesis 6, verso 9, ele vai se relacionar com Noé, no meio de uma terra perdida, de uma terra corrompida, de uma terra perdida no pecado. Deus se relaciona com um homem e mantém a humanidade. Em Gênesis capítulo 17, Gênesis 24 e Gênesis 48, Deus se relaciona com os patriarcas. Se relaciona primeiro com Adão, depois com Isaac e depois com Jacó. Mas quando nós entramos no Êxodo, Deus fala diretamente com Moisés, mas no intuito de se relacionar com o povo. Agora Deus não quer mais o relacionamento com o indivíduo. Agora Deus quer um relacionamento com o povo, com uma igreja. Então ele seleciona Moisés, ele separa Moisés e diz: Moisés, vai buscar o povo. E Moisés vai buscar o povo. E Moisés já está chegando. No meio do caminho eles param no Sinai. E quando eles param no Sinai, Moisés sobe, que é o texto que nós acabamos de ler. E quando Moisés sobe, Deus se apresenta a Moisés. O povo está no pé do monte. Deus se relaciona com Moisés sempre no Sinai. Sempre que Deus precisava falar com o povo, Moisés tinha que subir no Sinai. Ele subia no Sinai e Deus se manifestava. O interessante desse texto é que nesse capítulo 24, no capítulo 25, no 24:12, no 24:9, vai narrar uma história, ou vai narrar um evento interessante. O povo está no pé do monte. Deus fala para Moisés assim: Moisés, sobe você, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades ao meio do monte, e eu vou me manifestar de longe. Sobem esses homens ao meio do monte. Deus se apresenta de longe para eles. Depois disso, eles ficam ali. Sobe Moisés e o seu ajudante Josué, auxiliar Josué, até mais um pouco para cima, e ficam ali por 6 dias. Aí Deus chama Moisés. Moisés sobe mais um pouco para falar com Deus. Então entenda, o povo está no pé do monte. 70 homens mais alguns líderes estão no meio do monte. Josué está quase perto do topo, mas Moisés está no topo. Aqui arremete os 4 níveis de intimidade que nós temos com Deus. Boa parte do clero da igreja quer ficar no pé do monte. Alguns querem chegar ao meio. Outros
estão quase lá, mas alguns poucos querem chegar no topo para falar com Deus. A diferença de quem está no topo para falar com Deus para quem está no pé do monte é que quem está no pé do monte ouve um eco da voz de Deus, mas quem está no topo do monte ouve Deus falar diretamente. Nós precisamos sair do pé do monte e começar a subir as escadas, ou nós precisamos começar a subir esse monte da oração, porque se nós não começarmos a subir esse monte da oração, nós sempre vamos ouvir a voz de Deus como um eco, e Deus não nos chamou para ouvir a voz dele como um eco, Deus nos chamou para falar conosco no topo do monte. Nós precisamos sair do pé do monte e começar a subir o monte Sinai para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Por que é que nós muitas vezes nos apoiamos em pessoas com dons, em profetas? Porque nós estamos no pé do monte, mas Deus está dizendo assim: sobe o monte que eu quero falar com você, sobe o monte da oração que eu quero me revelar a você, sai do pé do monte, sobe o monte da oração. Aleluia! Aí Joséfo vai dizer assim, quando Moisés sobe no topo do monte, Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu não quero mais me manifestar no monte Sinai, agora eu quero habitar no meio do povo. Vai e constrói um tabernáculo, e eu vou te dar as medidas e como deverá ser feito. Moisés desce e começa a construção do tabernáculo. Bom, o tabernáculo, ele era a extensão dele toda entre a mesa do sacrifício, o holocausto, a bacia de bronze e o lugar santo e santo dos santos. O que cercava esse lugar era um terreno, ou era uma cerca, e a cerca desse lugar, ela era de 50 metros por 25, 50 por 25, aí era toda a cerca do tabernáculo. Pois bem, dentro desse cercado do tabernáculo, agora muita atenção aqui para que vocês possam entender. Dentro da cerca do tabernáculo, tinha, quando o sacerdote entrava na porta do cercado, a primeira coisa que ele enxergava era a mesa do holocausto. Ali o fogo não poderia se apagar, e todos os dias deveria ser feito um sacrifício de um animal ali, pelo povo. Depois da mesa do holocausto, no meio, entre o holocausto do sacrifício e a tenda do lugar santo e santo dos santos, tinha uma bacia de bronze. E depois da bacia de bronze, ela era a entrada do lugar santo. No lugar santo tinha 3 componentes, nós vamos falar deles. E depois disso era o lugar santo do santo, atrás de um mundaréu de cortina, 11 cortinas para ser exato, era o lugar santo dos santos. Pois bem, vamos entender a cerca, como era feita a cerca do tabernáculo, para que você possa entender qual que é a nossa posição no santuário. Bom, a cerca do santuário, ou o cercado desse santuário, Deus diz para Moisés, em Êxodo 26, verso 19, Moisés, você vai fazer toda o cercado do tabernáculo com madeira de acácia, e todos os componentes dentro com madeira de acácia, tudo será feito com madeira de acácia. E Moisés começa a juntar essas madeiras. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa madeira. Essa madeira, ela tinha uma característica única e especial. A Bíblia vai dizer que ela era incorruptível. Então ela era uma madeira que não era corroída, ou ela não era consumida por traças. Ela era uma madeira dura, inquebrável, indestrutível, forte para aquela época. Mas tinha uma madeira melhor que ela, e era o cedro do Líbano. Mas por que Deus não escolhe o cedro do Líbano? Porque o cedro do Líbano, ele era perfeito, a madeira de acácia não. A madeira de acácia, ela tinha alguns defeitos. O primeiro dela, ela era dura de se trabalhar. Assim como ela era dura na qualidade, ela também era dura de se trabalhar. Ela era difícil de se manusear, difícil de cortar, difícil de arrumar. A madeira vinha cheia de nós, então era difícil de se aplainar essa madeira. E além de tudo, ela nunca era igual, ela sempre tinha vários tamanhos. Então quando Moisés pega a madeira, ele tem que fazer o quê?
igualar elas, igualitar elas, deixar elas do mesmo tamanho, deixar elas da mesma forma, para quem olha de fora, ver uma unidade, não coisas assim, separada. E aqui eu quero começar a aplicar esse texto na nossa vida. Essa madeira, ela remete diretamente à característica da igreja. A igreja, ela é indestrutível no seu núcleo. Ninguém destrói a igreja. A igreja tem 2000 anos desde a morte de Cristo. Já foi perseguida por impérios, já foi perseguida por líderes, já foi perseguida por homens de poderes, já foi perseguida por N coisas, mas nunca destruíram a igreja. Característica da acácia: indestrutível. Porém, a igreja tem os indivíduos, eu e você. E aí quando nós olhamos para a dureza da acácia e a dificuldade de se manusear ela, isso remete ao meu temperamento e o seu. Deus, quando vai trabalhar comigo e com você, nós temos um temperamento duro e difícil de se tratar. Quando nós vamos tratar uma pessoa, ela sempre é resistente às coisas que ela precisa mudar. Tem dificuldade de aceitar mudanças. Tem dificuldade de aceitar ser trabalhado com ela. E além disso, é cheio de nó. Nó é a imperfeição da madeira. Nó é aquilo que o carpinteiro vai precisar o quê? Tirar, raspar, lixar. E eles são difíceis de ser arrancados, porque dependendo da forma que nós vamos trabalhar isso, nós podemos danificar a madeira. Isso deixa ela difícil de se trabalhar. Não bastando isso, ela não é igualitária. O que Moisés faz? Corta. O que Jesus está nos mostrando com isso? O que a Bíblia está nos mostrando com isso? Que no reino de Deus, na igreja, não tem ninguém maior do que ninguém. Somos todos iguais para Cristo. Quando nós entramos para o reino, Deus nos nivelou por igual. Não é porque eu sou o pastor dessa igreja que sou diferente de todos vocês que me ouvem. Não. Quando Deus nos olha, nos enxerga por igual. Porque nós fomos todos igualitários. Fomos todos igualados no reino de Deus. E aí quando Moisés nivela todas as madeiras, ele precisa agora levantar a estrutura. E para levantar a estrutura, ele coloca uma argola do lado direito em cima, uma argola do lado direito em cima, do lado esquerdo em cima, uma argola embaixo do lado direito e a mesma argola do lado esquerdo. Então pensa, numa madeira quadrada, uma argola aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Para quê? Porque quando Moisés vai juntar, quando Moisés vai levantar o cercado, ele precisava unir as madeiras e amarrá-las, para que o vento forte do deserto não arrancasse a proteção do santuário, e para também impedir que animais peçonhentos entrassem para dentro do santuário. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: nós como igreja de Cristo, Deus nos fez para sermos unidos. Deus não nos fez para sermos separados. A igreja de Cristo não pode conviver com contenda, com fofoca, com diz-que-me-diz-que. A igreja de Deus não pode ser dividida, rachada. Nós temos que ser um povo unido na presença de Deus, porque a igreja só é igreja quando nós somos unidos diante de Deus, quando nós somos uma unidade única diante de Deus. Flávio Josefo vai dizer que quando você olhava de fora do templo, você não conseguia ver a junção da madeira. Parecia uma coisa só. Nós como igreja, quem olha de fora tem que ver uma coisa só. Tem que ver uma coisa só. Não tem essa, eu sou da placa A, eu sou da placa B, eu sou da placa C. Não, nós somos igreja. Nós somos igreja. Não, eu não posso visitar ali porque ali é a igreja de fulano. Eu não posso visitar ali porque é a igreja de ciclano. Eu e o Caleb brincamos muito com isso. Mas nós temos a consciência de que todos nós somos igreja de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E somos unidos em Cristo. Deus, quando nos olha de fora, Ele vê uma igreja só. Ele não vê uma placa, comunidade, família da fé, fulano, ciclano, bertano. Não, Ele vê uma igreja só. Depois dele fazer a amarração, ou criar o componente da amarração, agora o texto vai dizer que Deus manda Moisés criar sapatas de prata para colocar embaixo de toda ou de cada madeira que ia ao entorno do santuário. Por que prata? Por que Deus escolhe a prata para ser a soleira dessa madeira? Por que Deus não escolheu o bronze?
porque bronze tem um significado diferente da prata. O bronze no Antigo Testamento, ele arremete ao sacrifício calvárico, ou o sacrifício de Calvário de Cristo na cruz. O bronze é o reflexo do sacrifício de Cristo. Por isso que a mesa do holocausto, ou o holocausto lá fora, ele era de bronze. A bacia, bronze, não era de prata, porque o bronze arremete ao sacrifício de Cristo. Porém a soleira, ela era de prata, porque a prata no Antigo Testamento, ela significa, ou por toda a Bíblia, ela significa redenção, remissão, compra de Deus ou de Cristo por nós. Então quando Deus manda Moisés colocar a soleira de prata debaixo de toda ou de cada madeira ao entorno do santuário, era porque o santuário ia caminhar por onde? Deserto. O santuário caminhou toda a história de Israel no deserto. E o deserto, nós sabemos que na Bíblia simboliza ou arremete a mundo, porque a igreja é aquela que caminha no meio do mundo, é aquela que caminha no mundo. Mas a igreja não faz parte do deserto, porque entre a igreja, ou entre o tabernáculo e o deserto, tinha uma soleira de prata que chama-se redenção de Cristo. Entre a igreja de Cristo e o mundo existe uma soleira de prata chamada redenção. Você está caminhando sobre o mundo, mas você não faz parte do mundo. Você está caminhando nesse mundo, mas Deus te remiu, te comprou na cruz do Calvário. Soleira de prata. Aí você começa a entender por que é que Judas perdeu a salvação. Ricardo, como você pode afirmar isso? A Bíblia chama ele de filho da perdição. E a Bíblia fala mais, Jesus dizendo assim: olha, todos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, a não ser o filho. Judas se perdeu. Por quê? Porque ele entrega Jesus por 25 moedas de prata. Ali ele entregou a redenção dele. Então entenda uma coisa: todas as vezes que você é infiel com Deus, você está vendendo Jesus por uma moeda de prata. Quer que eu resuma isso para você? Todas as vezes que você troca Jesus por alguma coisa do mundo, você está trocando a sua salvação pelo mundo. Então entenda, assim como Judas trocou Jesus por 25 moedas de prata, ele vendeu a redenção dele, a prata, ele vendeu o direito de ser salvo. Todas as vezes que você e eu vendemos Jesus, nós estamos entregando também a nossa salvação e direito ao céu. Pois bem, depois, para finalizar, Moisés pega o santuário, ou pega as madeiras do santuário, porque quando Moisés levanta as madeiras, elas tinham cores diferentes uma da outra, dependendo da idade, do tempo, de como foi trabalhada. Uma era mais escura, outra era mais clara, outra era um pouco mais verde, outra já era um pouco mais usada. Então Deus fala assim: olha, eu não quero diferença para quem olha de fora, e eu não quero ver o defeito da madeira. Cobre a madeira com ouro. E Moisés cobre toda a madeira de acácia com ouro. Ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus. Já estão entendendo? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus olha do céu para a igreja, Ele não vê o seu defeito, Ele vê a glória de Deus na sua vida. Ele vê a própria glória dele refletindo em você, porque nós como igreja fomos cobertos do ouro de Cristo. E quando o mundo olha para nós, também tem que enxergar Cristo em nós, também tem que ver a glória de Deus refletindo em nós. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, nem do seu defeito, mas quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus em você. Eu preciso de mais som aqui, não estou me ouvindo. Ei, para você que essa semana se olhou e disse assim: eu não sou digno de ir para o culto, eu não sou digno de cultuar a Deus, eu não sou digno de buscar a Deus, eu não sou digno de orar a Deus. Ei, você está coberto de ouro, você está coberto da glória de Deus, você está coberto da presença de Deus. Deus te comprou, Jesus te comprou e cobriu todos os seus defeitos, todos. Mas não venda Jesus, não venda Jesus. Aleluia. Pois bem, nós somos a cobertura do santuário.
Agora, vamos entrar no santuário. Essa eram as madeiras de fora, todas amarradas, todas cobertas de ouro, em cima de uma sapata de prata. Agora, o sacerdote precisa entrar para dentro do recinto. E quando ele entra, está todo cercado com ouro. Na frente dele está a mesa do holocausto. O sacerdote vai lá, sacrifica, mancha a sua mão de sangue. Ele sacrificou, Deus recebeu o sacrifício, agora ele desce. E ele precisa entrar no lugar santo. Mas quando ele vai no lugar santo, ele ainda é homem. E ele ainda é pecador. Então ele precisa passar pela bacia de bronze, onde tem água. E ele lava as mãos e lava os pés. Por que ele lava as mãos e os pés, não lava o rosto e o corpo? Porque as mãos é o objeto, é a parte do corpo que ele vai tocar nos objetos de dentro do templo. E o pé, para o judeu, é o lugar que se carrega a impureza. Por isso que nenhum judeu comia com o pé para frente da mesa, ele comia sempre com o pé para trás. Por isso que aquela mulher, quando vai ungir Jesus, ela tem acesso ao pé de Jesus, porque Jesus está de joelho com os pés para trás. Então por que ele lava o pé? Porque para entrar no lugar santo ele não podia levar impureza para lá. Então ele lava os pés. E por que ele lava as mãos? Porque ele tinha que tocar nas coisas que estavam dentro do templo. E a mão dele também era impura. Apesar de ele ter sacrificado e a mão estar com sangue, ele ainda era impuro. A bacia de bronze também é o sacrifício. A água é a palavra e é o Espírito. Ei, tem gente querendo entrar para tocar no pão, para tocar no incensário e para tocar no candelabro, mas não está passando na bacia de bronze. Eu vou resumir, ou eu vou melhorar o texto. Tem gente querendo vir para o culto, mas não tem 1 minuto de oração antes do culto começar. Tem gente querendo entrar na presença de Deus, mas não passa na bacia de água para se lavar. Tem gente querendo ouvir Deus falar, mas não passa na bacia de bronze para se lavar. Ei, um sacerdote sem passar pela bacia, ele podia ter sacrificado, mas ele não podia entrar no lugar santo. Era essencial passar na bacia. Tem gente querendo se relacionar com Deus, mas não passa na bacia da oração. Tem gente querendo se relacionar com Deus, mas não passa na bacia da palavra. Tem gente querendo se relacionar com Deus, mas não passa na bacia da purificação do coração. Ok, ele se lavou, ele passou na bacia da oração, agora ele pode entrar no lugar santo. Quando ele chega na tenda, que ele entra no lugar santo, do seu lado direito tinha uma mesa com pães. 12 pães, vai dizer Joséfo. 12 pães. Do lado esquerdo, um candelabro com 7 bocas de fogo. Na frente, a cortina que dava acesso para o Santo dos Santos. Um pouquinho do lado, o incensário, ou o altar do incensário. Ele se lavou os pés, agora ele pode entrar no lugar santo. Quando ele entra, tem os 12 pães. Esses 12 pães, eles representam algumas coisas, tá? Primeiro, representa 12 meses do ano, segundo um historiador. Segundo, representa as 12 tribos de Israel. E Flávio Joséfo vai dizer que o sacerdote, quando colocava os 12 pães, ele jogava incenso em cima dos pães, para aroma e para a preservação dos pães. E os pães tinham que ficar ali 6 dias. Do sexto para o sétimo era trocado o pão. Então perceba, tinha-se 12 pães. Agora eu quero trazer o significado dos 12 pães. Primeiro, os pães também arremetem a Cristo, mas também arremete à humanidade da tribo de Israel, que também arremete a 12 meses. Parece uma bagunça, mas eu vou simplificar. Os pães, simbolizando 12 meses, junto com o incensário, nos mostra como a nossa vida com Deus tem que ser. Os pães como símbolo de 12 meses e o incenso sobre os pães. Incenso é o que? Oração, é símbolo da oração. Ele está nos dizendo que nós como igreja precisamos passar os 12 meses em oração.
Igreja que não ora, não é igreja. Crente que não ora, não é crente. A igreja tem que passar 12 meses orando. E por incrível que pareça, a nossa geração é a geração que menos ora. É a geração que menos ora. Tem crente que consegue passar 7 dias sem orar, meses sem orar. O máximo que ora é na hora de comer. Deus abençoe meu alimento em nome de Jesus, amém. Isso não é vida com Deus. Não é isso que o santuário está nos mostrando. Os 12 pães agora, eu falei como 12 meses, agora os 12 pães, como as 12 tribos de Israel. Era Deus mostrando, ou Deus ensinando a Moisés, que o povo tem que estar na presença de Deus. O povo precisa estar diante do candelabro. O que era o candelabro? O candelabro, ele era símbolo da presença de Deus. Aquele candelabro não poderia nunca ser apagado. O sacerdote tinha que alimentar ele todos os dias, porque era o povo diante de Deus. Era o povo diante da presença de Deus. E agora o pão como palavra, como Cristo. Agora entenda, o sacerdote, para trocar os pães, tinha que passar na mesa. Sem passar na mesa, ele não podia tocar nos pães. Crente que não passa na bacia da oração não consegue chegar no culto e tocar em Cristo. Crente que não passa na bacia preparatória para o culto não consegue chegar aqui e tocar no pão da vida. Por isso que muitas vezes nós entramos no culto e saímos vazio, porque nós não preparamos o nosso culto antes. Nós não preparamos o nosso relacionamento com Deus antes. Não passamos na mesa do lavabo. Depois da mesa dos pães, tinha o candelabro. O candelabro, ele era alimentado com óleo. O óleo na Bíblia é o quê? Espírito. Crente que não se alimenta do Espírito, e o Espírito também está ligado à oração. Perceba que tudo está ligado à oração. Sabe por quê? Porque Deus se relacionava com Adão e se relacionou com todos eles. E quando Deus quer se manifestar no meio do povo, Ele está tratando de quê? Relacionamento. E relacionamento é o quê? Oração. Não tem relacionamento sem oração. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento sem diálogo. Que casal sobrevive sem diálogo? Fala para mim. Que casamento sobrevive sem diálogo? Que união sobrevive sem diálogo? Não sobrevive. Quer ter união com Deus? Quer ter vida com Deus? Oração. Não tem outro caminho. Não tem. O símbolo de que Deus estava em Israel eram as lâmpadas acesas. O símbolo de que Deus está na minha e na sua vida é o Espírito que está em nós. E eu preguei duas séries de mensagens há um tempo atrás sobre não entristeçais o Espírito e não apagueis o Espírito. Quando nós entristecemos o Espírito, nós perdemos Deus dentro de nós. Quando nós entristecemos o Espírito, nós perdemos Deus dentro de nós. É como se a lâmpada de Deus se apagasse. É como se a nossa vida se tornasse uma escuridão total, porque Deus foi apagado dentro de nós. E nós fazemos isso com nossas atitudes com Deus, com a nossa falta de relacionamento com Deus. Nós apagamos o Espírito em nós e também apagamos Deus dentro de nós. Não podia ser apagado. E na frente de tudo isso vinha um incensário, a mesa do incensário. E a mesa do incensário é uma das coisas mais interessantes dali de dentro, porque a mesa do incensário, ela era o incenso que o sacerdote queimava ali. Ele tinha 3 componentes para se fazer um incenso para queimar a Deus. E agora sim, o incenso, ele é a pura oração que nos efetiva para entrar no lugar santo dos santos. Então ele vinha, tocava em Jesus, florescia o Espírito, queimava a oração a Deus e entrava no santo dos santos. Mas para queimar a oração a Deus tem um processo. O incensário tinha 3 componentes para ser feito. O primeiro componente era o estoraque.
E o que era o estoraque? O estoraque, ele era uma resina que algumas árvores produziam. Mas o estoraque, ele não poderia ser ferido para ser colhido, igual a seringueira. A árvore não poderia ser cortada, ser forçada a produzir o estoraque. Ela produzia e soltava naturalmente. Eles recolhiam esse estoraque para agregar no incensário. Por que o estoraque? Porque ele era uma resina que era produzida naturalmente. Primeira característica da oração: ela tem que ser produzida natural. Eu não tenho que vir aqui falar para você que você tem que orar. Deus não tem que te apertar para você orar. A vida não tem que te apertar para você orar. Nós temos que orar naturalmente, tem que fluir de dentro de nós. Tem que ser uma coisa que não pode ser cortado, que não pode ser forçado. Nós temos que querer orar. Primeira característica da oração: temos que querer. Segunda característica do incenso, ou segundo componente, âmbar ou ônica, a mesma coisa. O âmbar era um líquido retirado de um molúsculo do fundo do mar. E esse âmbar remete à segunda característica da nossa oração. Assim como esse componente era tirado das profundezas do mar, Deus está nos dizendo que a nossa oração tem que sair das profundezas da nossa alma. A nossa oração não pode ser palavras vazias jogadas na boca. A nossa oração não pode ser repetitiva, aquela oração já gravada no cérebro. Não, tem que ser uma coisa que sai de dentro da alma e joga para Deus. Então vamos lá. Primeira característica, tem que ser natural. Segunda característica, tem que vir da alma para Deus, não da boca para Deus. É da alma para Deus. Terceira característica é o gálbano. O gálbano, ele era um artigo, ou ele era uma hortaliça que dava no deserto. E o gálbano, para você poder tirar o sumo dele, ele tinha que ser triturado, amassado, espremido, quebrado, moído, amassado até dar o caldo. Então eles pegavam a resina, pegavam a ônica e pegavam o gálbano. O gálbano, depois que dava o líquido era juntado com a resina, que era juntado com a ônica, e formava-se um incenso. E o gálbano, pela necessidade de ser moído, quebrado, amassado, espremido, ele nos mostra a terceira característica da oração. Para Deus ouvir uma oração, ela precisa vir de um coração quebrantado. Ela precisa vir de um coração moído. Ela precisa vir de um coração contrito a Deus. Por isso que quando Davi ora a Deus no Salmo 51, ele ora rasgando a alma dele, dizendo assim: olha, receba a oração de um coração contrito, de um coração moído. Quer tocar a Deus? Se a sua oração não for voluntária, se ela não sair do fundo da alma e não partir de um coração contrito e quebrantado, Deus não ouve. Deus não ouve. Para aqueles que me ouvem, que me assistem, diz: Ricardo, Deus não está ouvindo a minha oração. A sua oração tem esses três componentes? Está vindo de algo natural, ou a vida está te forçando a orar? Está vindo do fundo da alma, ou está orando só aquilo que você precisa? Está vindo de um coração contrito, ou de um coração com medo, ou de um coração necessitado? Porque se a intenção não for o que a Bíblia está dizendo, Deus não ouve. Deus não ouve. Quer tocar a Deus? Ora voluntariamente, porque você ama a Deus. Quer tocar a Deus? Arranca as palavras do fundo da alma para falar com Deus. Quer tocar a Deus? Rasga o seu peito e quebranta ele diante de Deus. Você vai ver o céu rasgar na sua cabeça e Deus falar no teu coração. Aleluia! Aleluia! E eu vou encerrar.
Depois disso, o sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Ali estava a Arca da Aliança. Interessante que a Arca da Aliança, ela foi construída com a mesma madeira da cerca. Foi construída com a mesma madeira de acácia, a mesma madeira, coberta de ouro igual. E dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei e a vara de Arão que florescia. Ricardo, o que é isso? Ali era onde Deus se manifestava para o povo. Era ali. Era dali, ali chamava lugar do encontro. Joséfo vai chamar aquele lugar de lugar do encontro. Então era ali que o sacerdote encontrava Deus. Era ali que Deus se manifestava para o povo. Quer ver uma coisa agora? Emanuel. Deus dentro do barro. Quem chama Emanuel? Jesus. O que a Arca da Aliança já estava apontando e mostrando o que seria? A Arca da Aliança não tinha a mesma madeira da cerca. A cerca não arremete à igreja. Jesus vem na terra com que material? A mesma da acácia. Porque Jesus veio homem como nós. E Jesus também veio revestido da glória de Deus. E mais uma coisa que Jesus traz para nós. Ele trouxe a palavra, porque Ele é a palavra, que é a arca, que é, melhor dizendo, que é a lei dentro da arca. E Ele trouxe a vara de Arão. Quem era Arão? Arão era o sacerdote, o primeiro sacerdote. Jesus se manifesta como Deus na terra, traz a palavra viva dentro dele e se torna o primeiro sacerdote. Por que eu digo primeiro? Porque eu e você também se tornamos sacerdotes de Deus. E assim como Deus trazia a palavra dentro dele, o sacerdócio dentro dele, Ele também deu para cada um de nós a palavra e para cada um de nós o sacerdócio. Nós também somos sacerdotes de Deus. Aleluia! E detalhe, era em cima dessa arca que Deus se manifestava. Sabe o que Deus está nos mostrando? Agora Ele manifesta em cima de você. Agora Ele manifesta dentro de você. Agora Ele manifesta em você. Antes Ele tinha que descer numa arca para falar com o povo. Agora cada um de nós somos uma arca para Deus. E Deus se manifesta em nós. Em nós. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Escute. Você não precisa que ninguém põe a mão para te abençoar. Ora a Deus, que Deus vai descer na sua vida e vai falar com você. Não fique no pé do monte, sobe para o topo do monte. Não fique no pé do monte. Você é uma arca de Deus andante, ambulante sobre a terra. Você é uma arca de Deus sobre a terra. Deus, quando quer se manifestar, desce no seu coração. Deus, quando quer se manifestar, não desce em mim para falar com você, desce em você. Olha para o céu agora, com os olhos da fé. Fecha o teu olho, como se você estivesse olhando para o céu agora. E olhe para esse céu com os olhos fechados, porque o céu ninguém enxerga de olho aberto. Olha para o céu de olhos fechados, e com os olhos fechados, enxergue Deus agora se manifestando na sua vida, enchendo o teu ser da presença dEle, e arrancando toda a trevas que habitava dentro de você, porque agora você é uma arca de Deus, uma manifestação da presença de Deus. Você não é mais um perdido no mundo. Deus te escolheu e agora você é a essência da manifestação da glória de Deus. Você é a arca de Deus na terra. Jesus morre na cruz agora, e Ele morre na cruz para te dar o direito de falar com Deus e se relacionar com Ele. Você não precisa mais de profeta, você não precisa de mais ninguém, a não ser o seu quarto de oração. A sua vida de oração é a conexão sua com Deus. Esses dias me ligou uma mulher do Brasil. Ela viu um vídeo nosso na internet da nossa igreja, e ela entrou em contato comigo pelo Facebook. E ela disse: pastor, ora pelo meu filho, porque
ele está endemoniado, querendo se matar todos os dias, e ele fica possuído. E eu falei assim para ela: irmã, eu posso orar, e Deus pode libertar o seu filho ou não libertar, mas eu sei de uma coisa, que eu não preciso estar aí para isso acontecer, e você não precisa da minha oração para isso acontecer. Como não, pastor? Eu preciso de alguém que ore pelo meu filho. Eu falei: não, você é sacerdote tanto quanto eu sou. Eu só tenho um título, mas sou filho como você. O que eu faço, pastor? Eu falei: você vai jejuar por 21 dias, e você vai orar 1 hora por dia nesses 21 dias, e depois você vai orar pelo teu filho, e esses demônios vão sair. Ela falou: tá bom, pastor. Mandei um livro de jejum e oração para ela ler, porque a chave do poder está nas suas mãos. Está nas suas mãos. O Cleber me mandou um vídeo hoje, eu até falei que eu ia citar esse vídeo aqui, de um cara falando uma coisa interessante sobre Charles Spurgeon. Ele vai dizer que Charles Spurgeon foi visitar uma irmã à beira da morte, e é uma história verídica. E Charles Spurgeon, sentado na cama conversando com a mulher, uma mulher pobre, miserável, viveu uma vida de miséria, não tinha quase nada para comer, era uma vida de miséria. Aí Charles Spurgeon olha na parede dela e vê um quadro, e ele pergunta: quem te deu esse quadro? Ela falou: foi um senhor que eu trabalhei para ele há muito tempo atrás, e antes dele morrer ele me deu esse papel, eu achei bonito e coloquei num quadro. Aí, e ela já estava à beira da morte. Aí ele falou: você sabe o que está escrito ali? Ela falou: não, eu não sei. Esse homem não tinha filhos, e antes dele morrer, ele passou toda a fortuna e herança que ele tinha por seu nome. Aquilo ali é herança de tudo que ele tinha, que foi passado para você. Mas ela está morrendo e não usufruiu de nada. Essa mulher agora somos eu e você, que temos acesso a tudo que Deus nos deu. Temos acesso a uma Bíblia com 33 mil promessas, 8 mil feitas à igreja, e a gente não conhece nem 2 dessas promessas, e vivemos uma vida de migalhas, porque não conhecemos o que é que Deus nos deu, e estamos morrendo sem conhecer o que Deus nos deu, sem tomar posse daquilo que Deus nos deu. Tudo porque não conhecemos o que Deus nos deu, não sabemos o que Deus nos deu. Então pare de pensar que você é um coitadinho, esperando migalhas caindo da mesa do seu Senhor. Passa a agir como filho que você é. Tome posse do que é seu, daquilo que Deus te deu. Viva uma vida na plenitude de Deus. Eu não estou dizendo riquezas, porque Deus e riquezas caminham para 2 lados diferentes. Eu estou dizendo de prosperidade de Deus na terra. E prosperidade, eu digo uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera, de família, uma vida abençoada que Deus sonhou para a sua vida. Tome posse disso e viva o melhor que Deus tem nessa terra para a sua vida. Em nome de Jesus, se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo agora, eu apresento diante de Ti essas pessoas que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet. Pai, toma posse dos seus filhos agora, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam sair daqui nessa noite com o coração cheio da Tua presença, com o coração, meu Deus, voltado para oração, com o coração voltado para Te buscar, com o coração voltado para Te adorar, que eles possam sair daqui hoje cheios do Teu Espírito Santo, da Tua presença, com vontade de Te buscar, com vontade de Te servir. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal sobre a vida deles, e abençoo eles com toda a sorte de bênção agora, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23.
Vamos participar da ceia do Senhor. Diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, verso 23, desculpe. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberes em memória de mim, porque sempre que comeres e beberes desse pão e desse cálice, vocês anunciam, não é vocês anunciarão, vocês anunciam num tempo presente e também num tempo passado a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Nas suas mãos agora está o pão, que não é só um pão, ele é o símbolo do sacrifício de Cristo na cruz, sacrifício que fez de mim e você sacerdotes eternos, sacrifício que fez de mim e de você uma arca ambulante andando pelo mundo. Feche os teus olhos agora. Vamos orar pelo pão. Pai, nesse momento agora, eu apresento diante de Ti esse pão. Pai, nesse momento, ele passará a simbolizar o dia que o seu corpo foi rasgado por nós, o dia que o seu corpo foi machucado por nós, o dia que o seu corpo foi deslacerado para que o meu não fosse, para o que da igreja não fosse. Pai, em nome de Jesus, nos dê força para caminhar mais uma semana, mais um mês na Tua presença, mediante esse ato sacrificial que o Senhor fez por nós na cruz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, nos reveste da Tua presença, meu Deus. Pode participar todos nós, juntos. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Esse é o símbolo do sangue de Jesus, o mais importante da aliança, porque o nome de Jesus, ele expulsa demônios, mas o sangue de Jesus purifica pecado. Ei, eu e você não tínhamos salvação. Eu e vocês não tínhamos como pagar a nossa dívida. Nem eu e nem ninguém nesse mundo merecia o céu. Nós agora estamos caminhando para o céu graças ao sangue de Jesus. Nós somos feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Eu não consigo entender como é que Jesus teve sangue ainda para escorrer no madeiro de tanto que ele apanhou antes da morte. Mas fato é que quando pregaram ele no madeiro, o sangue escorreu no madeiro e pingou na terra. E quando pingou na terra, a terra estremeceu e o céu se escureceu. Isso não era um ato do inimigo, não. Esse era o ato de Jesus comprando a terra que o diabo roubou de mim e de você. Esse era a resposta da terra para o ato de compra de Jesus, de novo, da nossa salvação.
Esse era o ato da terra respondendo ao bilhete que Jesus estava pegando de passaporte para o céu. Ei, se você hoje tem condição de ter alegria, foi porque um dia Ele derramou um sangue na cruz por mim e por você. Senhor, aleluia. Esse é só um suco de uva, Pai, mas que agora simbolizará o Teu sangue, o Teu sacrifício. Sacrifício esse que nos comprou, meu Deus, que nos deu o direito do céu. Hoje nós podemos dizer que estamos caminhando para o céu, porque um dia o Senhor derramou um sangue na cruz, como sacrifício vivo, imaculado, sem pecado, por pecadores, perdidos e condenados. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu favor. Meus irmãos, antes de tomar, olhe para Jesus nessa noite, como um homem que apostou em você, sem antes de você nascer, e sabendo de todos os seus defeitos. Jesus foi aquele que te amou com todos os seus defeitos. Pare de trocar Jesus pelo mundo. Pare de trocar Jesus pelos prazeres da carne. Pare de trocar Jesus por coisas pequenas, porque Jesus não te trocou. Você acha que quando Ele estava na cruz, o diabo não soprou no ouvido dele: desce da cruz porque não vale a pena? Melhor, não vamos dizer na cruz não, vamos lá para o Gólgota, antes da cruz. Você acha que o diabo não chegou no jardim e não falou para ele: abandona essa missão porque não vale a pena morrer por eles? Você acha que o diabo não jogou um telão na frente de Jesus e não viu todas essas desgraças do mundo, toda essa maledicência do mundo? Mãe matando filho, pai matando filho, mãe matando o esposo, família se destruindo, casais se traindo. Você acha que o diabo não mostrou tudo isso para Jesus? Mostrou. Mas atrás de tudo isso Ele enxergou o meu rosto e o seu, tentando viver uma vida decente. Atrás de tudo isso Ele enxergou o meu e o seu rosto, tentando viver uma vida fiel e fidelidade, uma vida santa. Então não troque Jesus. Ele não trocou você. Ele foi até o final. E a palavra final dele foi: Pai, está consumado. Quer dizer, Pai, eu paguei o preço. Sabe aquele ouro sobre a madeira de acácia? É o sangue de Cristo que desceu sobre a igreja. Hoje Deus olha para você e não vê imperfeição em você, porque Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho. A igreja não vai passar pelo trono, porque não há condenação para a igreja, porque a igreja tem sangue. Você é um salvo de Cristo, o céu te espera. Então levante a sua mão, adore ao nome dEle, dá um glória nessa noite, exalte ao nome dEle, porque Ele te comprou na cruz do Calvário. Ramandarabandaragay, Ramandorobochorocondaramandaragai. Feche os teus olhos e vamos participar todos juntos agora. Aleluia, aleluia.
Assim diz o Senhor para essa igreja: momentos difíceis surgirão na terra, um momento de perseguição se levantará, a igreja será assolada, perseguida, mas é só um momento de perseguição. Mantenham a vida de oração, porque só ficarão de pé aqueles que orarem, só aguentarão o momento aqueles que tiverem oração. Eu estou à porta e estou voltando. Não percam tempo com as coisas do mundo. Voltem o vosso coração para a minha palavra. Voltem as suas vidas para a oração, porque eu estou à porta e estou voltando. Mas eu estou guardando a minha igreja, eu irei guardar os meus escolhidos. Mantenham a vida de oração, não saiam da minha presença. Me busquem de dia e de noite, porque eu vos guardarei do dia da perseguição, eu vos guardarei do dia da angústia. Porque eu vos escolhi como minha igreja e eu tenho guardado a vida de cada um de vocês. Mas não deixem a vida de oração, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos para essa casa nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, gostaria de agradecer a vida de alguns irmãos que estão nos visitando. Cris, muito obrigado pela sua visita. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere os teus caminhos e que a sua vida seja abençoada. Receba essa palavra. Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, Deus já sabia o teu nome. A vida não foi fácil com você. Desde que você se conhece por gente, volta a sua memória na sua infância, você vai ver que a sua vida foi sofrida. Aconteceu coisas no decorrer do caminho que você se perguntou: Deus, por que é que isso me aconteceu? A vida te direcionou por um caminho e você se afastou da presença de Deus. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu te chamo de volta. Isso não vai acabar assim. Deus não te trouxe para esse lugar. Deus não te trouxe para essa terra para ser mais uma nesse lugar. Deus te escolheu. Deus te deu o dom da palavra. Você nunca quase usou, mas já teve momentos de você ler a Bíblia e Deus falar com você na palavra. Houve outros momentos que você leu e disse: Deus, eu não entendo nada. Deus, o que aconteceu? Deus está dizendo: eu estou devolvendo hoje. Não cesse de me buscar. Não cesse de me buscar. Sabe esses dias que você orou e falou: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Eu te ouvi. Eu te ouvi. Só que eu estou num momento de silêncio com você, porque eu preciso de você de volta. Acabou o seu tempo. Acabou o tempo de viver perdida por aí. Eu não te chamei para o mundo, eu te chamei para a minha presença. Então retorne para a minha presença. Você quer retornar para Jesus hoje? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Aleluia.